Olá, professores da Escola Bíblica! Estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Servindo a Deus com Alegria, da classe dos juniores. Eu sou a Maria Carolina e hoje estamos recebendo também, para auxiliar nas próximas aulas, a professora Zana, que estará compondo também o corpo dos nossos professores. Olá, professores, eu espero contribuir com vocês para mais um subsídio dessa lição número 2, que hoje o tema é Felizes os que confiam no Senhor. O texto bíblico que nós vamos abordar está localizado em Salmos 84, 12, Mateus 6, do 25 ao 34. A leitura do livro de Salmos, que é 84, 12, diz: O Senhor dos Exércitos, feliz o homem em quem te confia. Em Mateus 6, 25 ao 34, é um texto onde Jesus explicava a respeito da ansiedade. Ao término dela, os alunos conheçam biblicamente as razões para se confiar em Deus e o que podemos fazer para aumentar nossa confiança em Deus. Enfatizar que devemos confiar no Senhor em todos os momentos. A lição oferece o texto de 1 Pedro 5, 7 como versículo de memorização. Sugiro também um outro versículo específico sobre confiança, que está localizado no livro de Salmos, que também compõe o estudo do nosso PDF. Inclusive, se vocês conferirem lá na página da Escola Bíblica de Blumenau, vocês vão ter esse material em PDF para imprimir e criar também, subsidiar um roteiro de aula para você. O texto para memorização sugerido, que contextualiza a temática confiança em Deus, que é proposta pela nossa lição, os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É o texto localizado no Salmo 125. Viemos aqui hoje trazendo duas exposições de dinâmica. Não temos muitos materiais e sim, por conta dessa lição ser extremamente valorativa a respeito de alegria, a respeito de confiança, é interessante você trazer essa questão dos valores de forma prática. Em todos os subsídios que eu tenho gravado aqui para vocês, professores, é interessante ressaltar que a maioria deles contém dinâmicas. A dinâmica, ela faz a criança desta idade, que é a composição da nossa classe, ali em torno dos seus 8, 9, 10 anos, memorizar de maneira que elas venham enraizar no coração aquele conteúdo. Os visuais, eles trazem a memória da lembrança, no caso, e é melhor aplicado para classes como os primários, os jardins. Os visuais enriquecem bastante. Para essa turma especificamente dos juniores, eles estão aquela idade bastante ativa. Então, quanto mais eles fizerem e participarem da aula junto com você, mais agregado, mais enraizado no coraçãozinho de cada criança essa palavra ficará. A primeira dinâmica que nós trouxemos ali no PDF descrito, está tudo descrito no PDF, por isso visite a página da Escola Bíblica, confira exatamente todas as dinâmicas e as propostas de trabalhinhos que a gente coloca ali para você executar na sua aula. A primeira dinâmica é confiando no Senhor. O objetivo dela é trabalhar a confiança, a perseverança e a fé. Ela vai trazer uma história, a história do alpinista, e vai trazer também algumas questões para que os seus alunos venham ali responder antes da leitura da história do alpinista. Então, é uma história. Se você quiser produzir algum visual, montar uma montanha
como uma escalada, você pode fazer também. A sugestão ali que a gente propôs é um desenho, eu vou mostrar para vocês, de um alpinista, tá? Para eles colorirem, né? É bem interessante, é um desenho bem grande, né? Bem visual, que eles podem levar para casa, inclusive mostrar para os seus pais, contar a história do alpinista para os seus pais. Então a história do alpinista é essa. Eu vou contar para vocês a história do alpinista. Preste bem atenção, que assim que você ler a história dos juniores, e você cative a atenção deles para essa história, porque ela é pequena, mas ela é de uma grandeza de confiança e confiabilidade muito rica. Então eu vou ler para você, para que você possa entender o conteúdo que tem essa história, que é bem pequena. Até propor, né, mãe, uma maneira de contar a história para as crianças, sim, né? Exatamente. Você pode olhar como se conta essa história e atribuir também para sua criança lá na sua sala. Para que a atenção dele seja voltada exatamente para você. Você é o foco do alpinista. Após muitos anos de preparação, um alpinista resolveu escalar a montanha sozinho. Apesar do risco muito alto e dificuldades, quando começou a subir, percebeu que seria mais difícil do que ele esperava. Mesmo assim, decidiu seguir em frente. Levou isso muito a sério, porque ele era um alpinista experiente. Como a empreitada era difícil, não conseguiu cumpri-la no tempo programado. Então começou a escurecer e não era possível enxergar quase nada, pois não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens. Quando estava a poucos metros do topo da montanha, escorregou e caiu. Esse é aquele momento que as crianças param, né, e ficam olhando assustado. Ele caiu! Mas como bom alpinista que era, ele havia cravado estacas de segurança com grampos ao longo da subida, e a corda de segurança estava fixada na sua cintura. De repente sentiu um puxão forte e quase partiu ao meio, porque a corda estava na sua cintura. Naquele momento, suspense no ar, em completa escuridão, começou a gritar: "Ai, meu Deus, me ajude!" Sentiu como se fosse uma voz lhe dizendo: "Corte a corda." Se mantém pendurado. Corte a corda. Hesitou por um momento e agarrou ainda mais a corda, pois pensou que se ele cortasse, ele morreria. As horas foram passando e no dia seguinte, a equipe de resgate encontrou o alpinista que morreu congelado, agarrado com as duas mãos à corda a apenas 1 metro do chão. E quanto é importante nós estarmos na presença do Senhor, ouvir e confiar na voz do Senhor. Bom, aí seguindo, né, ali a dinâmica, ela vai propor algumas discussões a vocês terem com os seus alunos, né? Fazerem algumas perguntas para eles no próprio diálogo, na própria roda. O quanto você tem confiado em Deus na sua escola? O quanto você tem confiado em Deus nos seus estudos? O quanto a sua casa, a sua família tem confiado em Deus nas necessidades?
você pode levar a criança a desenvolver um relacionamento de confiança com Deus que seja contagioso, que através, às vezes, de uma simples alegoria, como a alegoria do alpinista, que às vezes até é bastante retratada para quem conhece bastante dinâmicas e histórias, né? Essa história do alpinista ela é extremamente útil para relatar essa relação de confiança, porque ele estava apenas 1 metro do chão. Era muito pouco, ele poderia ter cortado a corda e ele não iria se machucar, mas ele não confiou na voz que gritava, na voz que bradava. Às vezes o Senhor, Ele brada nos nossos corações, Ele fala para nós o que nós devemos fazer, mas os ruídos ao nosso derredor, o medo, a desconfiança, a incerteza não nos fazem conhecer e provar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Bom, daí como eu disse para vocês, tem um desenho ali para as crianças colorirem, que vocês podem ampliar e daí também trabalhar esse desenho, né, em escalas maiores e fazer eles colorirem, às vezes até imprimindo um papel bem grande, papel A3, e fazer com que as crianças ali venham pintar coletivamente, né? Eu acho que é uma sugestão interessante também, né? Também temos aqui, você também pode sugerir para essa aula uma folha em branco, onde você vai trabalhar com seus juniores algumas perguntinhas. Você pode distribuir uma folha, um lápis, uma caneta e sugerir um grupo e colocar algumas perguntinhas tipo: qual é o seu maior sonho? Você tem colocado esse sonho no altar do Senhor? O que dificulta alcançar este sonho? Que reações tem diante dessas dificuldades e medos? Onde está a confiança sua no Senhor? Que seus sonhos realmente vão se realizar. Então você pode fazer uma dinâmica bem gostosa no grupinho e estar perguntando para os juniores se você, até aonde você confia no Senhor, o que você tem para frente, você acha que você realmente vai conseguir isso que você está pedindo ao Senhor? É interessante a gente falar sobre isso até, mãe, porque o medo, ele paralisa a gente, né? Sim. E é uma prova de que ele é uma consequência do pecado, né? Se nós exercitarmos a nossa confiança em Deus, o medo não vai nos assolar, porque nós estaremos andando em santidade com o Senhor, no centro da vontade dele, sendo conduzidos pelo que é o coração do Pai, não o nosso coração, né? Sim, a vontade dele, dentro da vontade dele, dentro do contexto daquilo que o Senhor quer para nós. E se nós estivermos dentro desse contexto, confiando naquilo que realmente vai acontecer, já pensando que aquilo é real, vai acontecer realmente, porque você depositou no altar do Senhor toda aquela confiança. Também, o nosso PDF lá, ele vai abordar para além da lição, né? A lição, ela traz também ali a exploração das Escrituras, né? Sobre quando o mestre manda os discípulos observarem os pássaros, né? É extremamente interessante a gente observar ali a contextualização que ele faz do texto de Mateus, né? Até se você for procurar a respeito dessa exploração das Escrituras, vão aparecer várias imagens e visuais que você pode ir acompanhando. Também como proposta, né, fica aqui como ideia, eu não lancei essa ideia no PDF porque eu achei que
seria muita coisa para executar em uma aula só, mas às vezes você pode trazer de casa, se você realmente quer explorar esse texto aqui da lição. A gente está dando base para você ver quantos textos a respeito de confiança, somente confiança, existem na Bíblia. Mas se você quer alegorizar esse texto com uma história bíblica do tempo do Novo Testamento, utilize o Explorando as Escrituras. E fica como proposta você confeccionar com as suas crianças um origami de pássaro, né? Tem vários vídeos na internet bem simples de como produzir esse origami. Talvez fazer com as crianças demore ali em torno de 1 hora. Não indicaria para vocês fazerem isso, visto o curto tempo que às vezes tem dentro de uma escola bíblica para você abordar toda a lição. Por isso que é interessante você contextualizar e trazer as dinâmicas, é por isso que a gente está trazendo essa opção para vocês. Mas se você tiver mais tempo ou você quiser fazer em casa, fica a ideia para você de fazer aquele pássaro. Existem várias maneiras de produzir esse pássaro, vários nomes, né? Inclusive que os chineses e japoneses dão para aquele pássaro de origami. Só você colocar no Google pássaro de origami que vão vir inúmeros vídeos de como produzir isso, tá? A gente está aqui trabalhando uma ideia para além da lição simplesmente, né? O louvor sugerido, ele não seremos abalados, da Nívia Soares, não é um louvor infantil, mas é um louvor muito fácil. Inclusive eu coloquei no PDF a letra do louvor, que as crianças podem gravar com facilidade. Nos cultos, ultimamente, tem se cantado muito, né? É um louvor bem lindo, de edificação mesmo, e principalmente que eleva a nossa confiança em Deus. A segunda dinâmica, a segunda proposta de dinâmica, como eu disse para vocês, haveriam 2 propostas, é a confiança em Deus. Essa, particularmente, nós já aplicamos com as crianças. E ela é muito legal, ela dá muito certo, é muito engraçado, tá? Eu vou dizer para vocês. O material utilizado é um lenço, né? Ou material qualquer que seja para venda, às vezes até aquele que se utiliza para dormir, né? Não tem aquele que se utiliza para dormir, às vezes em casa. E com essa venda, também você tem que ter alguns obstáculos, tipo cadeira, ou pode pegar um tijolinho, né? Um tijolinho pequeno, garrafa PET. Eu gosto muito de materiais recicláveis, vocês vão perceber, eu acho que com os materiais que eu venho trazendo aqui vocês podem perceber isso, que eu uso, a maioria das coisas que eu uso é reciclável, tá? Também você ajuda a conscientizar a respeito da sustentabilidade as crianças, isso é bem importante também. Então, assim, o procedimento da dinâmica é você dividir as crianças em dupla, vendar os olhos, né? E fazer com que eles tentem alcançar determinados pontos com a orientação do outro coleguinha, tá? Ele não pode pegar no braço, não pode conduzir, ele só pode ir falando. Então, ele vai ser conduzido pela audição. Então, vai para a direita, vai para a esquerda, aquele, né? Às vezes a criança nem sabe direito o que é direita e esquerda, já vai aprendendo com o desenvolvimento da dinâmica, né? Também essa é a segunda dinâmica a ser colocada. E sempre, sempre, professores, após a execução da dinâmica, faça uma roda, leve ao coletivo questões que são abordadas nas dinâmicas. Sempre toda dinâmica tem questionamentos, né? Como a criança se sentiu após o término da dinâmica, como foi ser guiado, como foi guiar outra pessoa, né? E trazer essa reflexão da importância da segurança que os verdadeiros amigos, familiares, pessoas confiáveis trazem.
e enfatizar também, né, nessa questão, nessa dinâmica, que Deus não falha e neles podemos confiar, porque Ele é o nosso amigo verdadeiro, justo e fiel. Há também conteúdo muito importante que a nosso PDF traz, que é a respeito da definição do termo confiança. Eu gostaria de ler para vocês. O dicionário define confiança como uma segurança íntima, como que faz alguma coisa de firmeza, ânimo e crédito. Tem como sinônimo certeza e como antônimo a dúvida. É o que por muitas vezes conhecemos por fé. O ato de confiar é deixar de analisar se o fato é verdadeiro ou não e confiar inteiramente sem restrição. Então, com certeza, nós confiamos em Deus. Com certeza, essa é a nossa confiança, onde reside o nosso firme fundamento da nossa fé. É isso. E também eu quero acrescentar ainda, né, que você também pode focar a família, né? A família é um elo de confiança. Os juniores é um momento que eles estão se descobrindo. A confiança no pai e na mãe, a falar a verdade, relatar as coisas que acontecem com o pai ou com a mãe, né? Ser abertos, ter aquela liberdade de se expressar. E isso é muito importante. Eles virem e se abrirem para o pai e para a mãe, tendo aquela confiabilidade, né? Assim como a gente se encontra em oração, orando ao Pai e tendo a confiança de que as nossas orações estão subindo ao céu, né? Então isso é muito importante, enfatizar, você buscar essa união entre eles, enfatizar essa segurança também na família, né? Dentro da escola com os amiguinhos, né? Na sociedade, ter essa confiança, né? Em quem eu posso confiar, né? Qual é o meu amiguinho, aquele especial que eu mais confio, né? Que eu falo as minhas coisas para eles, né? Então você pode também estar trabalhando esse lado do social da criança, do aluno que está aí. Então, professores, essa é a lição 2. Estamos felizes por compartilhar com vocês mais esse momento. Curta a página da AD Blue aqui no YouTube. Siga as hashtags aqui embaixo, os links que seguem aqui embaixo. Visite o site da Escola Bíblica e esteja acompanhando os próximos vídeos dessa lição tão interessante. Obrigada. Muito obrigada.